E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia de forma eletrizante. Gente, desde o final da noite de ontem, estando pela madrugada, já na manhã de hoje também, jornais, redes sociais e principalmente a imprensa especializada já estão falando de uma espécie de crise financeira internacional. Eu sei que você dormiu, acordou, não está sabendo de nada. A gente vai comentar. Ocorreram alguns eventos que até as pessoas que não são especialistas em economia conseguem enxergar que estamos diante de coisas sérias, coisas graves. O que vai acontecer, bom, não tenho bola de cristal, mas quero mostrar algumas coisinhas para vocês, algumas coisas que já falaram nas redes sociais, já estão falando de dólar acima de R$6 ao longo do dia de hoje. Mas independente disso, eu quero trazer esse assunto porque ontem o famoso jornal da Faria Lima, Brasil Journal, publicou um editorial para pedir que o Lula faça coisas que ele jamais vai fazer. E nesse contexto de confusão, que se realmente se instalar uma confusão internacional, o Brasil vai estar em maus lençóis, pior do que já está com Lula e com Haddad. E aí, obviamente, eu quero trazer toda essa discussão para o Brasil, porque é o que nos interessa, saber o que se passa no nosso país, o que dá para esperar, o que não dá para esperar. Já pontuar algumas coisinhas nesse primeiro tema, e que eu acho que a gente vai continuar no segundo e mostrar para o brasileiro que se a coisa tá ruim, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ter alguma esperança vindo de Lula e do Haddad. E aí tem uma série de notícias últimas horas, desde a turma da Globo, passando pelos campeões nacionais, pacotes que o Haddad quer colocar na mesa, sabotagem nacionais, até apoio da Marina, das ONGs, enfim, mil e uma coisas. Só que eu quero abrir o vídeo falando ainda do Maduro. São algumas coisas que eu acho que são relevantes. Saiu da imprensa, quero mostrar, não quero deixar nada desse caso passar batido, porque é um exemplo clássico do que representa a esquerda quando ela chega no poder e ela coopta todas as instituições. E no final, se der tempo, falar aquele velho comparativo esquerda versus direita, Lula versus Bolsonaro, e depois dessa longa introdução, começamos com essa pérola do Brasil 247, que diz que Maduro, o amigo pessoal de Lula, parece mais com Bolsonaro do que com Lula. Vai entender, né? Vai entender. Deve ser por causa do tamanho. Maduro é um cara alto, né? Lula é tampinha. Não faz nenhum sentido uma coisa dessa, né? Óbvio. Mas aqui você vê a máquina de propaganda entrando em campo. Isso daqui se chama propaganda. 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 Aí pense naquelas ideologias que a esquerda vai jogando para a direita, acusa todo mundo da direita de fazer parte delas, e que muita gente da direita mostra, ó, isso aí é essa ideologia, olha os termos aí, ó, olha o que eles propunham. Eu acho que essa turma é de esquerda, viu? Acho que essa turma é de esquerda. A gente está vendo, na nossa era, com os nossos olhos, um político claramente de esquerda, que é o Nicolás Maduro, ser transformado, basicamente, no novo bolsonarista conservador. Na nossa cara. Daqui a 10 anos, a gente vai tirando de brincadeira, daqui a 10 anos, se deixar a imprensa falar o que quiser, eles vão retratar que o que aconteceu na Venezuela, que o chavismo foi um movimento de extrema-direita. E vocês sabem que isso não é maluquice. Vocês sabem o quão longe a imprensa está disposta a ir para destruir a direita. Vocês sabem o quão a imprensa está disposta a mentir para ajudar e favorecer os interesses do Lula. A Folha de São Paulo abriu espaço para o Breno Altman para falar que 6 dos oposicionistas avalizaram os números. Né? Quem defende a democracia? Avalizava o número óbvio do Maduro, né? Aí o Leonardo Coutinho até diz, o papel aceita tudo. A Folha, né, de São Paulo publica. Eu tô para comentar com vocês sobre a apuração independente da oposição, só que eu tô esperando passar um tempo, que eu tô esperando a esquerda responder a alguns tweets que eu vi aparecendo na rede social. Eu quero trazer algumas explicações para vocês entenderem, assim, com base no que a oposição diz que venceu. Explicar bem bonitinho, bem amarradinho, com imagens, fatos. Depois mostrar a reação da esquerda em relação a algumas coisas e a gente fechar, né, esse bloco. Que daqui a 10 anos, quando a imprensa tentar falar que o Maduro era conservador de extrema-direita, a gente relembrar o que aconteceu. Não só que ele era de esquerda, nem também tudo que a imprensa e a esquerda fizeram na época. Avançando aqui, a Folha de São Paulo, olha só isso daqui.
Escalada autoritária de Maduro na Venezuela apaga o legado social do chavismo. Pronto. O legado social do chavismo. Já transformaram Hugo Chávez em um herói. Mas, menino, cruzes! O Leonardo Coutinho até diz, né? Dá para adaptar esse título da Folha e a tese de seus entrevistados de várias formas. Eu escolho a minha frase, né? Escalada autoritária do Talibã no Afeganistão apaga legado social do jihadismo. Isso daqui é um negócio assim que é nojento. Nojento, mas é o consórcio. Porém, entretanto, todavia, a mesma Folha de São Paulo, eu falei para vocês na semana passada, tem para mim que essa menina aqui é de direita, viu? Ela tá bem direitosa nos textos dela, tá sempre criticando a imprensa, na verdade, que é Lígia Maria. E ela comenta o seguinte: o governo da Venezuela é uma ditadura de esquerda. É. E quando você vai ler os comentários desse texto, né? A turma que assina a Folha de São Paulo tá atacando a autora, Lígia Maria, falando que ela é bolsominion disfarçada, dentre todas as outras coisas. Mas eles não conseguem assumir que o Maduro é um cara de esquerda, ou que o Maduro é um cara ruim, mas se ele for ruim, ele é de direita. Enfim, quem nega esse fato solapa a ciência política e despreza a crise humanitária que assola o país. Ela primeiro separa em duas partes o texto, né? Ela primeiro vai explicar por que a Venezuela é uma ditadura e depois vai falar por que é de esquerda. Aí ela começa falando que o governo da Venezuela é uma ditadura. E isso não importa o que Lula e o seu assessor Celso Amorim e o PT, né? E não importa se eles afirmarem o contrário. O regime de Maduro não preenche nenhum dos requisitos de uma democracia, a começar pelas eleições farsescas como a realizada no último domingo. Além de se recusar a divulgar as atas do pleito, o governo interferiu na disputa ao impedir candidaturas da oposição e coagir eleitores. Como em toda a ditadura, o aparato policial do Estado persegue jornalistas e dissidentes. E depois cita, né, dado da ONG até ligada à turma dos Soros, que é o Repórter Sem Fronteiras. Mas eu acho que não precisa da ONG, né, falar que a Venezuela é uma ditadura para a gente conseguir perceber. É só ver os relatos de qualquer pessoa que saiu de lá, né, e qualquer pessoa que não é petista. O governo da Venezuela é de esquerda e não importa o que militantes e até parte da imprensa diga. Mesmo que eles digam que não é. No caso dos jornalistas, solapar dados históricos e princípios básicos da economia e da ciência política desse modo é vergonhoso. Aqui é mais um texto que eu acho que, enquanto a imprensa brasileira não personificar, não citar nominalmente, eu não consigo entender porque eles não podem citar nominalmente. Que corporativismo é esse? Na hora de falar dos dissidentes, a imprensa brasileira sequer chama de jornalista. Ela cita o nome completo, fala até o nome do cachorro, se tiver, do gato, papagaio, periquito, onde mora, se duvidar dá até o telefone, né, para ser perseguido. Mas na hora de citar, em especial, a Globo e os seus jornalistas, né? Maduro é criado do chavismo, uma ideologia populista passadista que se apoia no anticolonialismo de Simão Bolívar e no discurso socialista dos anos 60, com uma crítica ao livre mercado e ao imperialismo dos Estados Unidos. No índice de liberdade econômica, a Venezuela está na posição 74, à frente apenas de outras duas ditaduras de esquerda, Cuba e Coreia do Norte. Diz que seria de direita a Venezuela do Maduro, pois é militarista, tem apoio de evangélicos, não legaliza o meu corpo, minhas regras, nem respeita a turma da diversidade. Mas o argumento é um disparate, já que o esquerdismo de Maduro é datado relativo à década de 60 e 70, né? Aquele conflito, mundo bipolar, e não o em voga identitário focado nos costumes. O governo da Venezuela é ditadura de esquerda. Os cerca de 8 milhões de refugiados do país que escaparam da fome e da violência estatal sentiram na pele. Não importa o malabarismo conceitual do PT, da militância e de parte da imprensa. É um texto que, assim, no final do dia, eu acho que é até uma espécie de soma zero de informações novas. Assim, o que é que tem de novo aqui? Meio que nada. Mas eu acho que é um texto importante trazer, mostrar para vocês porque ainda existe pessoas que escrevem na imprensa que não seguem o status quo, né? A narrativa central que sai aí pelas mãos da turma da Globo. Aí, saindo do caso do Maduro,
só para trazer uma informação histórica que eu acho que é relevante. É o tipo de coisa que me deixa, não vou falar empolgado até, mas assim, rapaz, é meio empolgado. Eu fico meio empolgado com essas coisas. Eu gosto de... Deixa eu ver só um negócio aqui. O que é que o Jamil Chad fez? Rapaz, nem deu tempo de ver. Isso aqui é recente, ó. O miserável postou há pouco. Esperou começar a gravar o vídeo. A gente deve comentar amanhã. Mas o Jamil Chad deve ter conversado com a turma do Lula e tá aqui, ó. Em minha coluna desta segunda, trago os bastidores das negociações sobre a solução crítica na Venezuela e os detalhes da articulação diplomática. Esse Jamil aí tem os contatinhos todos, incrível. Mas enfim, se liga nisso daqui do Disseu. Modestamente, no começo da década de 2000, entendi que o PT, apesar de ser correta a relação com o Partido Democrata, com as centrais da FLC nos Estados Unidos, com ONGs, com várias correntes de pensamento democrático nos Estados Unidos, não poderia ficar de costas para o Partido Republicano. À medida que quem governava os Estados Unidos era o Partido Republicano, o presidente George Bush, que poderia ser reeleito. E o presidente Lula podia ganhar a eleição em 2002. E eu, através de uma série de contatos empresariais, de políticos, de ex-presidentes, de embaixadores, estabeleci uma relação especial, posso dizer assim, com muitos setores do Partido Republicano e do governo do presidente Bush. E a partir daí também exerci algumas missões. Por que esse vídeo chamou a minha atenção e eu quis trazer? Eu queria ter encontrado esse vídeo no mês de janeiro. Na hora que eu dei play, e não é o primeiro vídeo que o Henrique Soldani acha que é assim, pérola, marco na nossa história. Esse menino é bom, viu? Além de seu comentar, né, das ligações históricas entre o PT e os democratas, como se ninguém tivesse percebido, e as ONGs, ele também fala dessa aproximação que ele buscou, fez isso de forma ativa. E eu não sei se vocês vão lembrar, no mês de janeiro, nós fizemos um dossiê chamado Lula Aranha, onde a gente comenta sobre várias coisas, saindo. O dossiê ele começa de uma provocação, de uma entrevista que eu vi a Miriam Leitão fazendo, que eu falei, peraí, será que esse rapaz é quem eu acho que é? E aí depois comecei a ver, o cara falava de Clube de Roma, o cara era neto de Oswaldo Aranha, e foi puxando o fio até que chegamos numa história do Lula Secreto, que é uma denúncia que foi feita num livro de um grande empresário brasileiro, Mário Garneiro. Muito dinheiro, rapaz, tem até no passado conexão com a Globo, Grupo Monteiro Aranha, que aí liga toda essa história, também até conhecido dos Rothschild, história boa. E quando nós fizemos esse dossiê e falamos do Mário Garneiro, a gente comentou sobre isso na época, como o Mário Garneiro foi o responsável por abrir as portas do Partido Democrata para os petistas. Aqui é só um pedaço do que está lá no Atlas de janeiro, no capítulo Lula Aranha. Quem quiser assistir o vídeo vai ver isso aqui também. Mas tá ali, ó. Em 2002, foi o único brasileiro a participar do encontro anual do Partido Republicano. Isso aqui é a Wikipedia do Mário Garneiro. Na ocasião, Garneiro entregou a Dick Cheney, à época vice-presidente dos Estados Unidos, uma carta escrita por José Dirceu, o então presidente do PT. Na carta, Dirceu revelava que seu partido pretendia abrir um canal de diálogo com os republicanos e que, em breve, organizaria uma visita de Lula aos Estados Unidos. Garneiro tranquilizou os americanos durante o encontro e disse que o governo petista não promoveria rupturas políticas durante o seu mandato. O Lula, né, grita aos quatro cantos, mas no final do dia é um vassalo. A única ideologia do Lula é se manter no poder. Ele vai fazer de tudo que for necessário para se manter no poder. Ele é dodói pelo poder. E depois, a gente também comentou sobre uma reportagem da época, de 2014, que fala um pouco mais sobre isso. O embaixador José Dirceu. O novo livro revela os bastidores da operação em que o ex-ministro, com apoio de FHC, articulou em 2002 a aproximação entre Lula e George W. Bush. Então, só para mostrar, são essas pequenas coisas que a gente vai juntando e vai fazendo história, né? Foi igual ano passado, acho que em julho ou agosto, que fizemos um dossiê sobre o Fórum Econômico Mundial, como ele começou, e só no mês passado que apareceu numa thread aleatória de um assunto totalmente diferente, um documento que postou Férica Veiga, do Clube 1001,
que ela falou, pô, tem 4 brasileiros que eram membros, e tinha um cara que ela não achou nada na internet, ela falou, não achei nada, mas tá aqui, ó, vocês querem saber, se chama Paulo Ribas Domingos Ferreira, Paulo Domingo Ribas Ferreira, um negócio assim. Era a comunidade da Marinha. Na hora que eu li, não, eu falei, peraí, eu fui louco nos dossiês olhar, e era o cara que tava lá no dossiê do Fórum Econômico Mundial, no primeiro Fórum Econômico Mundial, em 1971, ele já tava lá. E passados anos, ele também tava no Clube 1001. E a gente viu, fez dossiê no mês passado, né? Foi basicamente o dossiê do Dulles, parte 2. Então, muito obrigado vocês nas redes sociais. Vocês acham as coisas que me deixam muito empolgados. Gosto de descobrir a história, a nossa história. Mas vamos lá. Gente, não sou especialista em economia. Acho que a maior parte de vocês também não é. Mas tem algumas coisas que saltam aos olhos e que, com certeza, nos trazem algumas reflexões. Você vê, ó, Paulo Gala, economista, acho que é um cara mais à esquerda, tem muito petista que gosta dele. Inclusive, é o economista-chefe do Banco Master, aquele banco que apareceu nas páginas da Malu Gaspar no Globo, no mês passado, sobre uma baita confusão. Semana no Japão abriu em caos, maior queda em 30 anos. O maior banco japonês meio que derreteu 21%. Acho que não é pouca coisa. O perfil ali da Investor comenta, ó, urgente, Coreia do Sul acaba de interromper todas as ordens de venda de ações à medida que sell-off global se intensifica. Bolsa do Japão cai forte, tem circuit breaker, de olho, né, no BOJ Estados Unidos. Índice Nikkei chegou a cair mais de 7%. Né? O cara diz, ó, bolsa do Japão cai forte, circuit breaker, blá blá, estamos no início de uma crise. Bom dia, o mercado asiático colapsou na madrugada. Houve creche na Bolsa de Valores do Japão na Coreia, com ações do setor financeiro caindo mais de 20%. O índice japonês fechou em queda de 13,47%, a segunda maior queda da história. Hoje de manhã, tudo está caindo e todos bem pessimistas com a abertura do mercado. O Japão quebrou o mundo. O Caio coloca ali, né, o SDT, que é uma espécie de dólar digital, cripto, né? Que ele diz ali, ó, galera, o dólar bateu 6,10 nas operadoras de cripto que funcionam 24 horas. Ou seja, amanhã espere um dólar de 6,20, vai até o final do dia. Talvez não chegue até isso, mas você vê que o dólar equivalente digital, né, ele subiu bastante de preço, né? Subiu. E aí? E aí? Isso daqui, obviamente, se confirmado que a gente vai ter uma crise como essa, e se o dólar realmente subir, vai ter impacto no Brasil. Isso aí não precisa ser nenhum gênio. Sabe, há muitos e muitos anos que eu acho que o brasileiro, você pega o exemplo do pão. Do pão francês que a gente come diariamente. O pão depende do trigo. O trigo é importado. Se o preço sobe, impacta no trigo. Aí você olha também questão de combustível. Muita coisa aí, né? O próprio petróleo, cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, tem impacto no combustível. Impacta também o poder de compra do brasileiro. Então, é um assunto aí que vai aparecer inúmeros especialistas. Eu não sou especialista nisso. Obviamente, se eu ver muita coisa interessante ao longo do dia, de fácil entendimento, eu trago pra gente debater, mas nosso foco é o Brasil. E aqui só para mostrar mais uma imagem, né? Tudo vermelhinho, acho que não tá muito bem. O mercado turco tá em queda, o mercado russo tá em queda, o Japão, né, também tá em queda, esperando aí a abertura nos Estados Unidos. Conversei com os amigos, todo mundo assim, cara, ninguém quer dar nenhum tipo de pitaco. Mas vamos lá. Com o mundo numa possível crise, se o dólar realmente subir, e a gente realmente entrar numa crise, pode ter desemprego, mil coisas. A pergunta que fica tá, e qual vai ser o impacto disso? Realmente, assim, o verdadeiro impacto. Do dólar a gente consegue entender, tem um impacto inflacionário. E no mais? E o que esperar no Brasil, mesmo sem crise? Porque sem crise a coisa não tá muito boa. Aí o Brasil Journal, que é conhecido como o Jornal da Faria Lima, publicou um editorial. Reverter as expectativas com choque de credibilidade, né? Fazendo solicitações ao Lula. Aí o Leandro Ruschel, esse tem muito mais expertise para falar do mercado financeiro do que eu, mas acho que de questões políticas eu acho que eu consigo lidar muito bem. Mas enfim, o Leandro Ruschel fala o seguinte: como é possível ser tão cego, para não usar outro termo? O Brasil Journal expõe o nível de miopia da Faria Lima, que ainda acredita nas boas intenções do descondenado. Acordem.
Lula sempre foi um esquerdista radical que quer transformar o Brasil numa Venezuela. A destruição econômica promovida pelo PT não é um erro de percurso, mas o objetivo desse pessoal. Eu nem sei se o Lula. Eu não sei se o Lula quer quebrar o Brasil. Eu não falo assim, o Lula dorme a corda, eu quero quebrar. Sabe, um negócio assim interno. Ele sente prazer em destruir o Brasil. Só que eu vejo que as políticas que o Lula defendem vão causar esse cenário de destruição. Não é uma questão de querer. É questão que vai dar errado. Não vejo outro caminho. E eu acho que quando a Faria Lima comenta, né, não acho que é miopia. Eu acho que a Faria Lima deve estar olhando para os campeões nacionais e falar, pô, Lula, não tem uma fatia desse bolo para mim também? Pô, eu também quero fazer parte do conselhão. Também quero estar na turma dos boletadores. Por que eu tenho que ficar de fora? Eles estão só com saudade do Meirelles, né? Aquela era sensacional. E você vê que, por pior que as coisas estejam para alguns, quando você olha alguns campeões nacionais, né? Eu não vou citar nome de nenhum. Os campeões nacionais, você vê que eles estão muito bem, tem várias medidas sensacionais que saem pelas mãos do governo, enfim, mil e uma coisas que eu acho que explicam por que a Faria Lima sonha de noite com uma mudancinha do Lula. Na verdade, o que eles querem é espaço para eles mesmos. E aí eu quero analisar esse texto com vocês. Eu acho que diz muito porque o Brasil segue dando errado. Muito além da miopia. Vamos supor que é miopia, que é burrice. Para além da miopia, eu acho que tem uma certa falta de empatia, principalmente com o país e com a população mais carente. O texto começa falando o seguinte, ó. Se o Lula soubesse o nível de desânimo e desesperança que permeia o mundo empresarial, seu governo mudaria de rota. E se o Lula soubesse o nível de desânimo e desesperança que permeia a segurança pública, ele também não mudaria? Se o Lula soubesse desesperança na área da saúde, ele também não mudaria? Na área da educação? Na área dos mais pobres? Ele só vai mudar por quê? Porque é vocês? Porque é o empresariado brasileiro? Aqui você já vê como são as coisas. E porque é chamado do Jornal da Faria Lima. A preocupação no final do dia é com eles. Eles estão preocupados com eles. Beleza, ok. Mas se você quer que um presidente, que é o líder máximo da nação, comece a ter juízo, comece a trabalhar para um país, você tem que pensar no país como um todo. E eu acho que o país como um todo, óbvio, você tem que pensar na classe empresarial, mas você tem que pensar do pequeno até o grande, passando por diversos setores. A vida não se resume ao Deus dinheiro, que é o que os liberais imaginam. Se Lula entendesse o tamanho da oportunidade do Brasil neste momento e como seu governo está botando tudo a perder, ele mudaria de rota rapidamente. Uma das vantagens de Lula enquanto político é que, apesar do rótulo de esquerda que o acompanha desde os tempos do ABC, ele não é de esquerda, né? O presidente, no fundo, sempre foi um pragmático, disposto a fazer o que fosse preciso para maximizar seus dividendos políticos. A Faria Lima não liga. A Faria Lima não tem ideologia. Até tem. Ela é woke nos costumes e entreguista na economia. Eu vou começar a usar esse termo, entreguista. Que é que todo liberal é entreguista. E quando você fala que é liberal na economia, as pessoas ficam pensando em liberdade econômica. Eles não querem liberdade econômica, eles querem monopólio, mas o monopólio para eles. Agora, transcorrido 1 ano e meio de seu terceiro mandato, até as emas do Alvorada sabem que a coisa não está dando certo. Você teve que esperar 1 ano e meio para saber que está dando errado? 1 ano e meio para saber que está dando errado? Depois de ser eleito com apoio decisivo do centro pragmático, aqueles 2 ou 3% do eleitorado que não morriam de amores por ele, mas que o apoiaram para se livrar de Bolsonaro, Lula cometeu o erro político de achar que precisava continuar falando para sua base, como se sua sustentação no poder dependesse dela e não da coalizão de oportunidade que o elegeu. Este erro de avaliação lamentável se traduz no que todos conhecemos. Um governo que briga com o Banco Central, vive reclamando do setor privado e só sabe fechar as contas taxando. Tá, mas, pega. Por que esse erro de avaliação do Lula de falar só para sua base? Também não pode ter um governo que apoia ditaduras. Um governo que tá do lado dos manos e não das vítimas. Um governo que está contribuindo pro analfabetismo funcional. Por isso que é
o jornal da Faria Lima. Essas são as preocupações da Faria Lima. Você pega, olha, de cima até embaixo, são as mesmas coisas. As mesmas coisas. A mesma ladainha o tempo inteiro. Eles só se preocupam com os problemas deles. O presidente sempre disse que aprendeu com sua mãe que uma casa precisa ter as contas em ordem, mas Dona Lidu certamente tinha um olho para a despesa, enquanto seu filho não faz o menor esforço por uma reforma administrativa que transforme o Estado numa máquina menos custosa, mais eficiente e geradora de oportunidades, em vez de distorções. Ok, não vou reclamar disso não. Se ainda restava alguma dúvida sobre o erro de leitura do Lula, ela certamente foi dissipada pelo novo patamar do câmbio. O dólar 5,70, que vai importar a inflação, detonar o poder de compra do povo, é sim um resultado de inúmeros fatores macro e geopolíticos. Mas quem lançou suas bases foi Lula, com seu discurso beligerante contra o setor privado e suas tentativas constantes de desconstruir avanços que outros governos fizeram na economia. Quais governos? Quais governos fizeram avanços? Assim, não pode descer pro Lula não ficar chateado, né? Vamos criticar o Lula sem citar Bolsonaro, quem sabe o Temer, né? Para não citar Bolsonaro, Temer e FHC. Que só teve isso, né? Eu não acho que foi... Ele vai estar falando do Collor ou do Sarney. Então, não quer machucar o Lula, né? É triste e trágico observar que um dos maiores líderes políticos da nossa história moderna, outrora capaz de mobilizar as massas e fazer no governo a síntese de uma sociedade heterogênea e complexa. Não, o Lula nunca deu espaço para a direita, nunca teve síntese da sociedade. O governo Lula, no máximo, tinha o Meirelles. Tinha liberais, que é o que vocês querem. Então, se vocês estão no governo, vocês estão no poder, tá tudo bem. E é o que vocês achavam que ia acontecer quando teve a frente ampla. Por isso que o Brasil dá errado. Eles vendem o povo para Lula em troca de benefícios para si mesmos. Hoje, né, esse grande líder se tornou um propagador de ideias atrasadas, um refém de recalques e não dispõe de amigos ou companheiros capazes de lhe dizer algumas verdades. Todas as falas do presidente indicam que ele vive numa bolha da adulação e tem uma leitura parcial da economia, olhando os dados pelo retrovisor e não pelo vidro da frente. O real é hoje uma das moedas mais depreciadas do mundo. As empresas brasileiras estão na xepa porque falta confiança no futuro. E a enxurrada de investimento externo que supostamente viria com a volta de Lula ao poder simplesmente não aconteceu. Esse negócio de investimento externo é uma balelas que eu já ouvi na minha história. Balela. Assim, uma balela. Não é que vem dinheiro aí pra... Sabe o que é isso daí? Eu nem coloquei aqui, né? E até fiz um tweet sobre isso. É a galera que vai pra rede social, os coaches. Engraçado. O coach financeiro, ele tem um caminho pra tu ficar rico através de ações. Mas ele não quer rico. É ok. Tem um ou outro que boleta. Mas normalmente a boletada que ele dá é vendendo o curso. E não com as ações que ele te ensina a comprar. Né? É incrível isso. A galera quer... Não, a bolsa tá barata. Aí eu cheguei hoje e falei, e aí galera? Cadê a galera aí que diz que a bolsa tá barata? Porque hoje ela vai derreter. Hoje a bolsa vai derreter, isso é uma certeza. Vamos ver a Bovespa amanhã. Mas ela tá barata. Bota teu dinheirinho lá. Bota o teu dinheirinho. Eu quero saber cadê um investimento real. Eu quero saber cadê o cara que tá construindo um prédio, um imóvel, uma fabriquinha, uma fábrica grande... Eu quero saber desse tipo de investimento. Eu não quero saber quanto está sendo utilizado para criar um novo sistema de pagamentos para gerenciar, né, as bets, as apostas esportivas, os jogos de azar que vão movimentar 13 bilhões por ano. Sei lá, tô chutando o número. Isso aí não é dinheiro, isso é nada. Não tem como o país ir para frente com uma porcaria dessa. Não, é só financismo. É só financismo. Você pega, lê, do início ao fim, de cabo a rabo, não tem uma menção a... Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos construir isso, vamos construir aquilo outro. As empresas brasileiras estão na xepa porque falta confiança. Será que é só isso? Será que não tem muita empresa que tá na pior por questão de segurança? Porque o serviço, aquela coisa, tá gastando muito com segurança, se ela não tivesse custo, tava melhor? Ou porque ela presta um serviço, às vezes o cara abriu ali uma franquia, foi lá e foi roubado, perdeu tudo, tá no maior prejuízo. Será que não pode ser às vezes por causa disso? Será que não pode ser por infraestrutura? O cara tem empresa de logística, aí tem que levar uma coisa pro norte do país, não tem estrada.
Será que é só por causa disso? Não é só por causa de confiança. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, como é que alguém lê uma porcaria dessa e leva a sério? O Jornal da Faria Lima. Além disso, a taxa Selic não pode cair como deveria porque o arcabouço fiscal criado por Lula tem integridade de um queijo suíço. Mas em dezembro não, me desculpa, em outubro de 2022, já no pós-eleição, já se falava da PEC do rombo. Foi apoiada. Vocês apoiaram. A economia trabalha com freio de mão puxado. E o nome do motorista é o Lula. Tá, isso eu concordo. O resultado desta visão de país será inflação resistente, juro alto por muito tempo e um crescimento medíocre que punirá Heliópolis e a Baixada Fluminense muito mais que o Jardim Europa. Lula sempre se emociona ao falar do combate à fome e à miséria, mas ela não entendeu que seu governo está sendo um obstáculo em vez de uma solução. Simplesmente falar sobre a fome e a miséria não faz com que elas desapareçam. Criar um ambiente econômico para o investimento, sim. Acho que ajuda também, né? Mas está muito preocupado com investimento. Investimento tem que também criar emprego, valorizar salários, cuidar da segurança pública, tem infraestrutura. Tudo isso interfere. Talvez ainda haja tempo para o presidente reverter o curso e salvar o seu legado. E como no curto prazo o destino do governo é o destino do Brasil, todos deveríamos torcer a favor. Mas, depois de tanto estrago feito, o presidente teria que dar um choque de credibilidade na economia, adotando medidas que todos julgam improváveis para reverter as expectativas e derrubar a curva de juros com gestos muito mais do que palavras. O Lula do primeiro mandato sabia fazer isso com um sorriso no rosto e uma piscada, ó. E por isso deu tão certo. Toma força a barra, né, gente? Toma força a barra. Um editorial em nome da Faria Lima. Aí vamos tentar entender, né? Ali é a visão da Faria Lima porque o Brasil dá errado. Vamos a nós. Não somos economistas. Mas conhecemos um pouquinho como funciona a política no Brasil. Olha isso aqui. O lixo da Globo, junto da Bandeirantes e o SBT também, finalizam negociações para lançarem suas próprias casas de aposta. Tem como dar certo um país desse? Eu só vejo notícia de aposta ligada à miséria. Só notícia ligada à miséria. Os valores envolvidos são sempre gigantescos. São prejuízos enormes para as famílias e um lucro gigantesco para as casas de aposta. E aí, o engraçado é o seguinte. Tem a Globo, tem a Band e tem o SBT. A Folha de São Paulo, que nunca cita a Globo nas suas críticas, as passadas de pano absurdas como Maduro, mais uma vez, né, pouparam a Globo e colocaram a cara do Silvio Santos. Porque o Brasil segue dando errado. Setor de apostas esportivas prevê liberação de cassinos em 2025. A aposta tá pouco, vamos dar o próximo passo, é o cassino. E o cassino traz junto com eles várias outras coisas. E eu não sei porquê, eu tenho a impressão que os donos do cassino vão ser alguns políticos. Tem um pra mim que vai ter alguns políticos que vão ser donos de cassino. Eu não sei porquê, já pensa vai ter licença. Mas eu tenho pra mim, dentro de mim, não sei, um achismo assim. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas tá ali, ó, o setor de apostas esportivas está otimista com um projeto de lei que libera cassinos e bingo no país. E até o jogo do Tigrinho. E prevê a sanção da lei já no próximo ano. Esse projeto só passou na CCJ graças ao voto do Ciro Nogueira, Tereza Cristina e Sérgio Fernando Moro. Parabéns aos três. Vocês estão destruindo o Brasil. A expectativa do grupo é que a regulamentação das bets, que passa a valer a partir de janeiro de 2025, impulsione o Congresso a legalizar os jogos de azar. Uma empresa de pagamentos digitais, que mantém contratos com bets e jogos online, já tem a operação preparada para atuar com cassinos. Tá pronto. Olha o investimento aí. A empresa já fez o investimento. A Faria Lima já fez o investimento. Esse é o tipo de investimento que acontece no Brasil? Tem como um país desse a economia ir pra frente, gente? Que país que foi pra frente com consumo, crédito e especulação? Nenhum. Aí, olha isso aqui. A Faria Lima tá preocupada, né? Não sei o que, você tem que ver, né? Porque o Brasil, né? Vai atrair, as empresas estão na pior por causa da falta de confiança. Bom,
No Brasil a gente tem a chamada Zona Franca de Manaus. Produz muita coisa. E eu acho que a Amazonas é um estado que também tem muita gente que vende pra lá. Independente disso, ainda que não vendesse nada, eu acho que a dignidade humana também tem que estar na parada, tem que estar na discussão. E vemos aqui o Observatório do Clima, uma ONG criada em 2006, após a reunião da USAID, né, braço do Departamento de Estado norte-americano. O Observatório do Clima falando a BR-319, uma estrada que vai cortar a porção mais protegida da Amazônia. A estrada já existe, ela já existe há décadas, ela só não tem asfalto. Ela não vai cortar, ela já corta. Ela já corta. Esse vai cortar é para dar uma ideia que é uma estrada nova, que é um grande problema que tem que impedir a construção. Não, a estrada já existe. Técnicos e cientistas alertam para o descontrole permanente de desmatamento e consequências climáticas irreversíveis, mas o Ministério dos Transportes acredita ser capaz de opinar pela viabilidade ambiental do projeto. Eu tô torcendo pro Renan Filho. Eu tô do lado do Renanzinho. Vai, Renan, passa o trator nesse zongueiro. O Amazônia Azul comenta assim, ó: o Observatório do Clima está em campanha contra a infraestrutura do Amazonas e Rondônia, querendo impedir a ligação terrestre entre Porto Velho e Manaus. A BR-319 é uma rodovia que já existe e que é responsável pela logística e até o transporte de pacientes para as capitais. Rodovias ruins ou péssimas, o Estado não chega e não há fiscalização contra a biopirataria, né, venda ilegal de animais, substâncias ilegais, mineração ilegal, etc. Infraestrutura leva policiamento e olhos da população contra os ilícitos. Como podem ser contra infraestrutura e contra acesso do povo ao básico? Eu nunca vi ninguém da Faria Lima falar disso. Eles estão tão preocupados com o investimento, eles não abrem a boca para falar disso. É emprego, é renda. Cadê a Faria Lima? Através do Observatório do Clima, se conseguiu impedir o direito da única saída terrestre de Manaus ser asfaltada. Gente, essa é a única, gente. É a única saída terrestre. Não pode. E milhares de pessoas, né, terem acesso a hospitais e logística mínima. O problema não é o Observatório do Clima. Essa organização financiada por estrangeiros não tem o poder de impedir nada. Não adianta reclamar das ONGs. Elas são financiadas e muito bem para fazer esse papel contra a população. Elas só estão cumprindo com o que manda elas fazer. E não é ela que dá a decisão final. Foi a Justiça. Foi a Justiça do Amazonas. O projeto que a Justiça não aceitou é um projeto excelente feito pelo Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ex-ministro Tarcísio, e com todos os requisitos necessários e práticas ambientais sustentáveis. Foi feita uma audiência pública em várias cidades e até o IBAMA aceitou o projeto. É muito triste o que fazem com a população do norte do país. Uma canetada impede o desenvolvimento de todo um povo. Mas por que o Brasil dá errado para Faria Lima? Porque falta credibilidade. O Lula não tá fazendo... Ele não colocou o Meirelles. Mas vai colocar o Galípolo. E vai parar de brigar com o Banco Central. E o Observatório do Clima é financiado pelo Soros, né? Financiado pelo Soros. O Valério lá comentando sobre isso. O Poder 360 publicou aqui um breve histórico. A BR-319, ela começou a ser construída no governo Costa e Silva em 1968. Em 72, no governo Médici, em abertura da rodovia, a viagem Manaus-Porto Velho levava 12 horas. Em 88, governo Sarney, a rodovia foi fechada, depois reaberta em alguns momentos, de 88 a 2001. Em 2001, no governo de FHC, foi concluída a pavimentação dos primeiros 58 km ao sul e 100 km no extremo norte. Em 2005, no governo Lula, a Justiça do Amazonas embarga o início de novas obras de pavimentação. Em 2012, no governo Dilma, o DENIT decreta situação de emergência por causa de alagamentos. Em 2014, o DENIT obtém autorização para fazer manutenção da rodovia. 2017, governo Temer contrata a empresa para realizar a manutenção da rodovia. Em 2018, ela fica trafegável no período de chuvas pela primeira vez em 30 anos. Em 2019, no governo Bolsonaro, o trecho não pavimentado entra para o PP e o PND. O PP é o Programa de Parcerias e Investimento da Presidência da República, o PND é o Programa Nacional de Desestatização.
Aí em 2022, o IBAMA autoriza a pavimentação, mas a justiça barra a instalação no canteiro de obras. 2023, na era Lula, o DENIT firma contrato para mitigar danos à fauna da região. E em 2024, a Justiça do Amazonas, mais uma vez, suspende licença prévia para pavimentar a BR-319. Será que o problema do Brasil é só falta de investimento? O investimento está para ser feito, mas a Justiça não deixa. Cadê a Faria Lima? Aí olha isso daqui. Companhia norueguesa de petróleo vai fazer investimento recorde 2024. A Amazônia Azul comenta: o principal financiador do Fundo Clima, que se diz preocupado com o clima do planeta, terá um recorde de investimento na exploração de petróleo em 2024. Você viu as ONGs protestarem? No Brasil, a exploração da margem equatorial não recebe licenciamento do IBAMA. Aí vamos olhar o Brasil. Ministros não têm influência sobre licenciamento ambiental, diz Marina, sobre a margem equatorial. Ela foi cobrada. E a Marina diz que os leilões são processos feitos pela ANP. Nós nos atemos ao licenciamento. Qualquer empreendimento que vá para leilão vai passar por um processo de licenciamento. E o licenciamento é um processo técnico. Tudo é técnico, né? Seja na margem equatorial, qualquer outro espaço geográfico do Brasil, é um processo técnico. É técnico quando diz sim, técnico quando diz não. E a Marina comparou a licença da margem equatorial a um remédio pela Anvisa. Se o técnico diz que aquilo não é viável, é a posição do técnico. Aí tem que respeitar. Mas a Noruega tá descendo a ripa na exploração. Quantos empregos, quanto dinheiro não seria gerado para o Brasil se explorássemos a margem equatorial? Cadê a Faria Lima preocupada com isso? Não tem uma nota. Cadê a Febraban? Cadê o André Esteves? Cadê o Joel Batista? É o que está faltando. Vamos propor uma lei. Vamos criar um novo imposto. Vamos tirar 10 mil reais de todos os brasileiros por ano para dar para o Joesley Batista e para o André Esteves explorar a margem equatorial. Aí vai sair do papel. Óbvio que eu tô perturbando, né? Mas parece que o que falta é só isso que falta. Dar pro Joesley explorar em parceria com o BTG e ainda taxar o brasileiro para sair do papel. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é muito interessante. Olha só. Ministério Público Federal pressiona IBAMA a responder recomendação contra licença para a Petrobras na Foz do Amazonas. Eu vi essa manchete num tweet. Quem fez o tweet foi o perfil The Investor, que apareceu lá atrás. O perfil só bota uma notícia rápida, né, de coisa. Ele colocou isso. Aí eu não acredito em tudo que eu leio na rede social, né? Toda informação assim, eu vou atrás. Aí eu procurei, tá aqui no computador. A primeira notícia que apareceu foi da Reuters. Aí eu pensei comigo, não, como eu tô na Austrália, e aqui realmente é assim, né? Algumas notícias, se ela já foi publicada no estrangeiro, ela vai vir para mim primeiro a do estrangeiro. Porque eu tô na Austrália, né? Ele pega aí pelo IP por proximidade. Ainda mais se for notícia que saiu aqui na Austrália. Então, eu da Reuters, mas eu fiquei procurando. Eu falei, não, eu não quero da Reuters, eu quero notícia no Brasil. É Ministério Público Federal. O que é que o mundo sabe que se passa no Brasil? Eu procurei, nada. Não achei. Eu falei, mas peraí, só tem na Reuters? Aí eu procurei. Aí achei na CNN. Aí quando achei a notícia da CNN, e eu fui ler o jornalista, Reuters. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Aí eu li de novo a manchete para ver se era a mesma informação. Ministério Público Federal pressiona IBAMA a responder a recomendação contra licença para a Petrobras na Foz do Amazonas. Eu falei, pô, o Ministério contra a Petrobras? Aí, esse é o primeiro parágrafo. E a gente só precisa saber dele. O Ministério Público Federal enviou a notificação exigindo ao IBAMA que responda em 3 dias úteis sua recomendação para que o órgão ambiental federal indefira a licença solicitada pela Petrobras para perfurar na bacia da Foz do Rio Amazonas. Olha ali agora. Segundo um documento visto pela Reuters. A gente está diante de uma situação que é importantíssima para a economia brasileira,
envolve também questões de soberania nacional, energia, e aí a informação que o Ministério Público está cobrando IBAMA e cobrando para... Não libera? Não libera. Quem teve acesso a isso? Uma agência de notícias internacional? Uma das três grandes? As três grandes é a AP, a AFP, a Reuters? E eles que obtiveram esse documento? Como é que eles acharam isso? Como é que eles acharam isso? Então, o mundo sabe mais do que se passa no Brasil do que nós... Como assim, cara? Tá faltando jornalista pra dar esse furo? Ou será que tem interesse internacional que o Brasil não explore a margem equatorial? Cadê a Faria Lima, né? Cadê? Quando eu penso na Faria Lima, o que eu lembro é que foi... Como é o nome do braço? Eu tô com o nome, mas o nome não é esse. O nome que eu tô na cabeça é o nome de uma empresa no Brasil que valorizou esses dias, mas é um nome similar. Mas enfim, a espécie de associação dos operadores do mercado financeiro. Na época quem chefiava ela era o Paulo Setúbal Neto, 84. Foi essa turma que trouxe o Klaus Schwab pro Brasil pela primeira vez. Quando, na verdade, o Klaus Schwab veio ao Brasil sozinho, né? Muito em aspas, porque não tem notícia aqui. Ele não sei se ele chegou aqui do nada, né? Mas chegou, foi no Hotel Glória no Rio de Janeiro, na década de 70. Mas quando ele vem já como presidente do Fórum Econômico Mundial, para notícias, com os grandes investidores brasileiros, para tentar entender o mercado, o pessoal da Faria Lima que trouxe, até um Setúbal, né? Família Itaú, década de 80. Assim, tá estranho isso, né? É muito estranho o que se passa no Brasil. Aí você vai olhar. Noruega investindo pesado na extração de petróleo. E a Petrobras tá investindo pesado, né, para lançar projeto de equidade em plataformas. Agora vai. Agora vai. Para estimular a presença de mulheres, de mais mulheres em sondas e plataformas de exploração de petróleo e gás, a Petrobras e o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, assinam nesta segunda um convênio para viabilizar o projeto O Mar Também é Delas. Coordenado pelo IBP, ele será lançado nas ROG, a ROG.E, né, Rio Oil and Gas, em setembro no Rio de Janeiro, e a intenção é torná-lo um grande pacto entre as empresas do setor de petróleo e gás em prol da equidade de gênero. Essas são as preocupações no Brasil. Aí pra gente fechar esse bloco e tentar entender, né? Será que o Brasil tá dando errado por credibilidade do Lula? Porque o Lula não tá dando atenção à Faria Lima? Olha aí. Aí o liberal vai falar que esse não é o verdadeiro liberalismo. Distorceram Adam Smith. Vocês são entreguistas. É isso que vocês são. Vocês são woke nos costumes, entreguistas na economia. Isso é ser liberal. A comunada, País Vermelho, lá na Ásia, desbanca a Petrobras e levam mais da metade do petróleo em leilão do pré-sal. Quem organizou e quem organiza esse leilão ganha dinheiro para isso. Quem organizou foi a B3, a Bolsa de Valores. Né? O Brasil não pode explorar a margem equatorial. Né? E o Brasil, a própria costa, agora perdeu o Playboy. As petroleiras comunas, Sinop e Petrochina, desbancaram a Petrobras em 2 dos 4 lances após uma forte disputa pela compra do petróleo do pré-sal que cabe à União. Então, obrigado, Fernando Henrique Cardoso, por quebrar o monopólio estatal, porque os liberais não falaram que isso ia nos levar à prosperidade. Era só uma questão de acabar com o monopólio. Não era isso? Aí, ó. E aí? Não era um axioma? Para todo X, sempre o mesmo Y? Para todo monopólio que será quebrado, a população vai gozar de melhorias? Isso é um axioma, uma verdade universal. Não é dogma porque não era questão de fé, era questão lógica. Olha aí, ó. Agradeça aos liberais. É isso que vocês acham que vai trazer prosperidade para o Brasil? Entregar exploração? Ah, pelo amor de Deus, vai tomar banho. Aí pra falar sobre isso, né? Tem uma notícia ali, o Poder 360. Eu concordo com o Vilimigo. Já adianto. Ele coloca ali, ó. Estatais federais têm rombo de 2,9 bilhões no primeiro semestre de 2024. Em poucas palavras, o Vilimigo fala o seguinte, ó. O problema não é a estatal
e sim como ela é administrada. E aí ele coloca o seguinte, né? Direita bolsonarista, lucro que pode ser revertido em ações sociais. Uma administração que faz a estatal ter lucro e o lucro que a estatal gera é revertido em ações sociais. Uma administração liberal, venda a preço ou a condições que causam prejuízo ao pagador de imposto, sempre é assim, e muito lucro ao grande capital estrangeiro, é o investimento que eles querem. E a esquerda, prejuízo e corrupção. É só isso que tem. Prejuízo e corrupção. Essa notícia eu parei para ler os tweets, eu vi que muita gente não entendeu a crítica. Achou que o Renato estava criticando o Mercado Livre. Só que a gente está falando de outro assunto. Mercado Livre ultrapassa a Petrobras e se torna a empresa mais valiosa da América Latina. Pô, beleza, bacana, é bom ver a empresa crescendo. Só que o Renato fala o seguinte, o que é que o Mercado Livre produz? Beleza, empresa grande, logística, tá, mas ele produz o quê? Não que seja proibido ter tanto volume de logística, mas a subserviência latino-americana ao liberalismo destruiu todo tipo de iniciativa produtiva industrializada. O PT no passado e no presente destrói a indústria brasileira. Hoje, a moda é a não-industrialização, que ninguém consegue explicar o que é. Foi lançado pelo governo no ano passado. Os empregos com melhores remunerações normalmente estão na indústria. E a participação da indústria brasileira no PIB é cada vez menor. Isso não é aleatório. Mas cadê a Faria Lima? Cadê a Faria Lima discutindo aumento de produtividade, reindustrialização? Onde está a Faria Lima? A gente vai achar. Já acharemos ela. O paradoxo do café no Brasil. Faturamento da Starbucks no mundo. Mesmo Paulo Gala, lá atrás. Starbucks no mundo fatura 19 bilhões de dólares por ano. Faturamento da produção de café em grão no Brasil, 25 bilhões. E depois faz um texto para explicando. Gente, a Starbucks, muitas vezes, o café brasileiro, olha, todo o café que o Brasil produz, né? A gente bota muita energia, né, no zóio, pra todo mundo ficar assim, ó, de cafeína em todo mundo. 25. A Starbucks é lojinha, não sei o que, PIB 19 bilhões. Por quê? Porque tem um valor agregado. Eu até falo, o Brasil é um país onde o produtivismo é considerado crime pelo rentismo. O país que sempre sonha em ser o país do futuro. Deve ser por isso que os liberais não gostavam de Bolsonaro. Porque Bolsonaro estava preocupado com a educação, Bolsonaro estava preocupado com a infraestrutura, Bolsonaro estava preocupado com a segurança pública, Bolsonaro estava preocupado com o que acontece em outros países. Bolsonaro não acha que vive numa ilha, isolado, não sei o quê. Sabe? Eu assisti um programa que foi um exemplo que achei interessante. O cara falou o seguinte, cara, sou a favor de invadir a Venezuela. Eu defendo a questão da soberania nacional. Eu não sei nem qual é a solução. Só que quando você olha para a esquerda tenta colocar, né, quando é do interesse deles, tipo Cuba, Venezuela, não pode fazer nada. Só que para e pensa no exemplo, né? Você tá do lado, aí tem o seu vizinho. A casa dele é a casa dele, ele faz o que ele quiser, mas e quando o vizinho deixa acumular água? E você sabe que os mosquitos da dengue tá ali. E aí? Ele pode fazer isso? Na boa? Pô, irmão, na boa. Você já tá começando a criar problema pro meu lado. Você pega a Venezuela, olha a crise migratória. A quantidade de pessoas que vêm pro Brasil. Emprego que precisa ter, que às vezes não tem. Pode causar impacto. Moradia, né? Um aumento de demanda, sem que a oferta acompanhe. Então, assim, são diversas coisas que acontecem, mas ninguém quer saber disso. Mas tava lá Bolsonaro. Falava, inclusive, disso, né? Da acolhida. Teve a operação acolhida. Mas a pergunta que fica, onde está a Faria Lima? A gente vai chegar lá. Eu acho que vai chegar, eu vou chegar lá, nem que eu pare e pule. Mas a gente vai achar a Faria Lima hoje ainda. Mas vamos achar o governo. Vocês viram as crises, viu o que está acontecendo, viu o que está acontecendo no Brasil, eu falando de parte do governo, mas cadê o núcleo econômico? Não é o Ministério da Fazenda. Ali, ó. Olha como é que o Lula vai salvar o Brasil. A Haddad diz que, de acordo com os Estados Unidos, vai acelerar a transição energética. Renato fala, quais são as obrigações do Brasil perante esse acordo? Quanto o custo de vida do brasileiro vai aumentar por conta dessa cooperação internacional? Quem que vai ser o favorecido com essa agenda verde? O Carlos Bolsonaro comenta, a esquerda brasileira de 4 para os progressistas imperialistas, seguindo as agendas que não cumprem, mas nos impõem, enquanto o brasileiro paga a conta, impedido de fazer o Brasil evoluir. Por que o Brasil deu errado, né?
Olha onde tá. Olha quando se fala de educação no governo Lula. Tá ali no G20, né? Evento do G20. Quem? Priscila Cruz. Do Todos pela Educação do Lema. É quem toca a educação no Brasil, depois não sabe por que dá errado. O modelo educacional que está sendo pensado não é para libertar o indivíduo, mas para fortalecer os estados, né? Sequestro oficial das crianças pelo Estado. Fui hoje à tarde participar, junto com a Maria Vitória Benevides, do BNDES, representar a Comissão Arnes de Direitos dos Humanos na mesa de diálogo com a sociedade civil sobre política externa do Brasil. Imagine, a Comissão Arnes foi aquela que desde o princípio estava junto da esquerda para salvar o Brasil de Bolsonaro na eleição presidencial. Haddad cria plano de fundo de proteção a florestas para captar 125 bilhões de dólares. Gente, isso daqui é uma coisa que você não precisa ser especialista também em economia. Gente, tu acha que se existisse um ser humano com ideia para conseguir um fundo de 125 bilhões de dólares, tu acha que esse ser humano seria o Haddad? O Haddad que não tá sabendo de onde tirar 15 bilhões de reais. O Haddad vai surgir com 125 bilhões de dólares. O Haddad. Tá de brincadeira comigo, né? Isso daqui no final do dia vai ser uma conta que quem vai pagar são os países subdesenvolvidos. Pode anotar. Mas veja aqui, ó. Se tratando de dinheiro e do Haddad. O programa do governo usa Fundo Clima e deve gerar até 20 bilhões de dólares em investimentos verdes. Do jeito que a Faria Lima gosta. Com regulamentação publicada neste mês, a linha funcionará da seguinte maneira. Instituições financeiras montarão portfólios de projetos sustentáveis. Olha só, os bancos montam projetos sustentáveis. E aí os bancos apresentam esses projetos ao Haddad. E aí os selecionados, os campeões nacionais, receberão recursos do fundo ao juro, ó, desse tamanho. Só os melhores. Só os campeões nacionais. A ideia da Fazenda é utilizar entre 1 e 2 bilhões do Fundo Clima com juro de 1% ao ano. 1% ao ano. Quanto a taxa de juros? Você aí que me assiste, que tem um financiamento, qual é a tua taxa de juros anual? Porque as instituições financeiras, os bancos, os melhores, que apresentarem para o Haddad um plano e for selecionado, 1%. Mas o projeto tem que ser sustentável. Aí a Faria Lima fica feliz. O Haddad falou que ia juntar 125 bilhões para salvar as florestas. Pois bem, a Yellen está falando que precisa de 3 trilhões de dólares por ano para a transição energética de baixo carbono. Então, acho que se o Haddad vai juntar 125, ele está no débito aí de 2,875 trilhões. Alguém progressará para que essa conta de 3 trilhões seja paga. Quem será? América Latina ou Norte Global? Eu acho que vai ser América Latina. E aí, pra gente chegar nos nossos finalmente, achamos a Faria Lima. Tava meio desaparecido, mas finalmente eu consegui achar. Febraban, a Federação dos Bancos. Muito preocupada com os bancos? Com creche? Não. Tem coisa mais importante com a nossa democracia? As fake news são dos temas que mais chamam a atenção nesse período eleitoral. A pesquisa Observatório Febraban ouviu 3.000 pessoas e investiga o que pensam os brasileiros sobre o grau de envolvimento da população com as campanhas, as opiniões sobre as fake news no contexto eleitoral, as formas pelas quais as pessoas se informam sobre os candidatos e outros aspectos sobre o período. Essa é a preocupação da Faria Lima. Deve ser pra quê, né? Pra ver, e aí, como é que a gente pode chegar no eleitor? Pra gente eleger os nossos candidatos. Os nossos, né? Os do bem, do amor.
que o Brasil deu errado, gente? Por que o Brasil deu errado? Você vê as políticas do Lula. Você vê como pensam as elites nacionais. A elite brasileira, ela é, assim, ela tá podre. Tá podre, assim, de apodrecida, sabe? Ficou maduro, assim, o pé tá igual maduro. Tô tão maduro que tá podre, o pé caiu. Pensa uma manga podre no chão. Já tá dando larva já. Sabe? Eles falam que o Lula tem ideias retrógradas. Pelo amor de Deus, né? Vocês não têm espelho em casa? Vocês não têm um espelhinho em casa? Vocês devem comer no prato de prata que reluz a cara de vocês. Pelo amor de Deus, tem um simancol aí. Aí, o Claudio Dantas fez um tweet que eu acho que resume bem o Brasil de Lula. É incrível o poder econômico e político da JF, a holding dos irmãos Batista, que hoje é o maior empregador do país. Qualquer espirro de Joesley ou Wesley move gabinetes em Brasília, seja no executivo, legislativo ou no judiciário. Qualquer decisão empresarial da dupla pode encerrar ou criar milhares de empregos e impactar a economia de um município inteiro. A MP da AMBA, negociada diretamente pelo ministro de Minas e Energia, vai pendurar bilhões na conta dos consumidores. Isso já não importa, pelo visto. Assim como a reinterpretação da Lei de Terras trará insegurança jurídica para diferentes setores que usam extensões de terra para sua atividade empresarial. Mas isso não parece enrubescer a face do mais nobre dos parlamentares, mesmo os da oposição. Aliás, alguém na política brasileira tem coragem de se opor aos moinhos de vento da JF? Ele colocou o link. Está comentando um caso aí que está rolando há anos, que é o da Eldorado. Posse de terras vira o centro da disputa de mais de 15 bilhões pelo Eldorado. É basicamente o seguinte, de forma muito resumida. Os irmãos tinham um pedaço, aí venderam para a empresa, acho que é da Filipinas, não lembro, da Paper Excellence. Ele vendeu, aí depois tinha um contrato para vender o resto, só que a empresa começou a dar certo, e meio que eles desistiu de vender, aí começou uma batalha porque eles eram obrigados a vender, eles não queriam vender, e foi pro judiciário. Aí primeiro foi para uma câmara de arbitragem. Aí os irmãos mais falaram, não, essa arbitragem tá ruim, tem que ser na justiça brasileira. E como vê na justiça brasileira? Na justiça brasileira é a justiça brasileira, né? Vocês conhecem ela muito bem. Aí, meus amiguinhos, como se percebe, a batalha de versões é extensa, com argumentos contra, né, de cada lado. E dado o imenso contingente de advogados e lobistas disponíveis em ambos os lados, é difícil encontrar especialistas sobre o assunto sem interesse direto na vitória de um dos lados. Né? Tem mais de 15 bilhões de reais envolvidos. Pouco dinheiro, né? O presidente de um dos poucos grandes escritórios de advocacia que não representam nenhuma das partes do caso afirmou ao Estadão, sob condições de anonimato, que concorda que a vitória da JF no caso colocaria em risco todo o arcabouço de compra de empresas brasileiras por estrangeiras em setores agrícolas e de energia, por exemplo. Talvez seja até bom para o Brasil. Talvez seja bom impedir empresas estrangeiras comprar terra. Mas o ponto que está aqui é o seguinte. Essa discussão ela não está se dando porque o parlamento está preocupado em discutir sobre a soberania nacional. Sobre colocar um freio de arrumação do dinheiro internacional que entra no Brasil para subverter a ordem interna. Não, a gente pode ter uma mudança de lei porque a gente pode ter uma mudança de lei, né? Por causa dos campeões nacionais. Cadê a Faria Lima? Cadê a Faria Lima? Tá falando de credibilidade? Isso aqui acaba com a credibilidade do Brasil? Isso aqui acaba com a credibilidade do Brasil. Será que tem alguém da Faria Lima disposto a bater de frente com os irmãos Batista? E esse daqui é aqueles assuntos. Eu gostei daquela parte do Dantas quando ele fala no final, que até a oposição dorme no ponto. Tá acontecendo umas coisas no Brasil, para pensar a questão da MP da AMBA mesmo, eu não vi nenhuma repercussão por parte dos deputados. Eu vi que Bolsonaro postou algumas coisas sobre o assunto, mas Bolsonaro não é deputado, não é senador, não é governador, não é nada. Só um cidadão comum, com capital político gigantesco e foi presidente do Brasil. Mas está lá comentando sobre o assunto. Em termos práticos, cadê nossa oposição? Essa é uma crítica que eu estou fazendo de forma recorrente. Gente, a gente precisa lidar também com os assuntos um pouco mais sérios. Você vê, a população, ela está
estrangulada de tanto pagar imposto. Ela não aguenta mais. E a população, eu acho que ela até entende que se o governo gasta muito, o governo vai ter que aumentar os impostos para pagar as suas contas. E estamos num momento que é crucial para o Brasil. Eu falei um pouco sobre isso quando teve a tragédia no sul do Brasil, que eu falei, os nossos deputados, eles têm que se aprofundar um pouquinho no assunto para começar a esmiuçar o orçamento. Ver onde tem dinheiro, onde está faltando, onde está sobrando. Começar a debater sobre isso. A gente vai discutir em breve. A gente não discute nada, mas a gente vai vendo isso na imprensa. O orçamento de 2025 vai ser enviado agora. É sempre um tema que o relator é alguém do Centrão. Porque não é um assunto simples. É um assunto complicado. É que é muito jogo de cintura. É muito estressante. Mas quando a gente vai começar a discutir sobre isso? Em 2014, a gente nem sabia o que era política, mas talvez os poucos que estavam acordados sequer discutia sobre a eleição da presidência da Câmara. Em 2020 começou a debater, e debateu bastante, muito na verdade, até placar a gente fez na época, entendemos como é o funcionamento, e 2 anos depois, aí o Brasil, a gente tava na vanguarda. Então assim, eu não tenho capacidade, mas eu queria ter essa capacidade de chegar, destrinchar o orçamento com vocês, para comentar sobre isso, até para saber cobrar melhor o governo. Agora, eu entendo às vezes, não, pô, os caras chegaram, primeiro mandato chegou, beleza, mas mesmo assim, tem outros campos, tem outros assuntos que são um pouco mais fáceis de se compreender, que falta uma atuação. Tem que atuar em outros campos. Não dá pra ficar recluso, né, naqueles assuntos de sempre. Não é para... Eu sempre falo isso. Não é para abandonar as pautas que a direita tem, os valores, a agenda de costumes. Não é. É para fazer a mais. Eu quero que os deputados trabalhem ainda mais. Eu não quero ver deputado tirando férias, viajando para Bariloche, viajando para Flórida, viajando para esquiar nos Alpes Suíços. Eu não quero. Sofra, irmão. E eu posso falar isso, que eu tô aqui todo santo dia, não é vídeo que eu fiz no passado, já deixei um bloco de vídeo gravado. Não, eu tô aqui todo santo dia há 5 anos. Eu posso meter o dedo na cara de vocês. Vocês são muito bem pagos. Eu quero que vocês trabalhem até nas férias. É isso que eu quero que vocês façam. Isso aqui eu vou comer depois. O vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero que você trabalhe nas férias. Aqui, ó, nas férias, sem recesso. Não, você tem que aguentar. Eu quero isso. Sofram. Vocês têm a vida muito boa. Quem tá sofrendo é o povo. Eu garanto aí que tinha muita gente com salário de deputado trabalhava 8 dias. A semana só tem 7, mas ele trabalhava 8. Mas trabalhava 8? Ave Maria. Só quem sabe. Todo mundo aí, tenho certeza que todos vocês já passaram na vida pelaquela situação da quase iminência de perder o emprego, seja porque teve uma coisa com você, você ficou doente, você voltou, você não estava conseguindo render, você começou a ficar preocupado, você vê a cobrança vindo pra cima de você, ou você estava na empresa que jogava aberto e você começava a ver a empresa passando por dificuldade, vendo que estava começando a demitir um, demitir outro. E é nessas horas aí que você fala, meu Deus, velho, você valoriza o seu emprego, mas valoriza muito, mesmo ganhando pouco, porque você sabe que é aquele pouco que paga as tuas contas. Eu quero que os deputados trabalhem mais, mas muito mais. É muita vida mansa. A maioria ali é muito vida mansa. Muito vida mansa. E não tem que me convença do contrário. Enfim. Mas você deve comentar sobre essa questão econômica aí. Eu acho difícil isso não tomar conta do noticiário. Pela quantidade de comentário que aparece nas redes sociais e os novos especialistas em economia. Sempre tem especialistas disso, né? Eu falei, rapaz, esse assunto aqui vou trazer em vídeo só para conectar, pra gente falar de Brasil, né? Porque se já tem uma crise nacional, ainda com a crise internacional, a situação tá ainda mais grave. E pelas mãos do Lula, pelo que vocês viram, você acha que vai ver alguma solução? Eu acho que não. Enfim. Fico por aqui. Se quiser me apoiar um pouco mais, gosta de mim, gosta do canal, tem um Antônio Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, para registrar tudo e não deixar, né, que venham uns espertinhos falar que o Maduro é de direita. Compartilhe, volte amanhã e eu deixo que ele ganhe de beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!